Bom dia, prazer falar contigo, Felipe. Ministro, há cerca de um mês nós conversávamos, o senhor me dizia que teríamos aí novidades em relação às chamadas, abre aspas, pedaladas fiscais, fecha aspas, né, da presidenta Dilma Rousseff. Esta semana foi prorrogado o prazo para as explicações da presidenta Dilma Rousseff a respeito dessa situação. Como é que vocês vão trabalhar esse mês? Muda alguma coisa no calendário? Muda muito o calendário, dando mais esse mês para o governo trazer novas informações, novas explicações ao Tribunal de Contas da União? Em primeiro lugar, é a primeira vez na história do Tribunal que não se propõe, e eu como relator sempre estava dizendo, até comentei contigo que teria novidades em relação às contas. Exato. É pela primeira vez que não se propõe a aprovar com ressalvas. Na verdade, nós encontramos indícios de irregularidades muito fortes e, como consequência disso, estabelecemos que faríamos um relatório diferenciado, e foi o que aconteceu. Mostramos as pedaladas e, além de mostrar as pedaladas, também mostramos a questão mais importante, que é 3 irregularidades em vários aspectos nas contas da presidente Dilma. E o mais importante de tudo é que conseguimos ter unanimidade nesta demanda à presidenta de que tem que, em 30 dias, responder essas irregularidades que encontramos, ilegalidades, enfim. Um desses itens é as pedaladas. Portanto, tem mais 12 itens além desses. Certo. E os achados são 31 achados de irregularidades dentro das contas da presidente Dilma. Essa semana, Felipe, nós estamos fazendo 800 anos da Carta Magna. A Carta Magna foi feita na Inglaterra, onde estabelece de que a lei é para todos. Na época era o rei João Sem Terra, João I, que pela sociedade inglesa pressionado, o que ele fazia? Ele gastava muito, e depois, quando não tinha mais dinheiro, mandava um aviso para a população: olha, eu tenho que arrecadar mais dinheiro, porque acabou o dinheiro do rei, enfim, e tinha que arrecadar mais recursos. Isto não pode acontecer num país 800 anos depois, como o Brasil, com a dimensão do Brasil. Nós temos que ter o império da lei, que foi a Carta Magna de 800 anos atrás. E nós estamos ainda lutando para implantar uma organização melhor no Estado brasileiro. Então, o que acontece? A lei da responsabilidade fiscal, chamada pedaladas, é como houvesse um cheque especial. O cidadão que está nos ouvindo tem um cheque especial e ele utiliza além do limite e sem legalidade para isto, que foi o que aconteceu com as pedaladas. Ele propõe gastar mais, e como consequência disso cria um desequilíbrio econômico que estamos vivendo hoje no país. Portanto, a situação tem que ter um basta nisto, e foi isto que eu falei no meu relatório. Sim. De que a lei é feita para o prefeito, para o governador, para a presidenta da República da mesma forma. Todos têm que se tratar de iguais, o império da lei. Portanto, as pedaladas já têm uma decisão preliminar do TCU condenando as pedaladas. Mas também houve um contingenciamento ano passado, muito importante, que foi a questão das contas em 2014, que eu estou citando 2 exemplos para a população entender. O contingenciamento é quando você tem que fazer uma economia, uma família, por exemplo. A família do Felipe, a família do Augusto Nardos, ou seja, não tem condições de gastar além do que ele recebe por mês, ou o cidadão qualquer tem essa situação na sua família, e continua gastando, não faz a economia. E foi o que aconteceu ano passado.
a presidenta da República, o governo, enfim, ela que responde às contas é da presidenta, gastou além do previsto e, além disso, não fez um contingenciamento que a lei também determina e a Constituição Federal determina, de 28,5 bilhões, que tinha que ter sido feito ano passado, e para poder aprovar suas contas, liberou 10 bilhões para o Congresso aprovar a posteriori, ou seja, depois de ter cometido, no meu entendimento, a ilegalidade. Portanto, é isso que aconteceu em relação a 2 itens de 13 que tivemos, dos 31 apontados, que foram apontados nas contas da presidenta Dilma. Somente para a população entender, Felipe. Sim, ministro, no momento que o Tribunal de Contas da União prorrogou o prazo para as explicações do governo federal, muita gente disse o seguinte: olha, estão se dobrando ao governo, o tribunal tem que ser independente, o tribunal não poderia dar esse prazo maior, já tinha um prazo, se as explicações não foram suficientes, tem que rejeitar as contas da presidenta Dilma Rousseff. Como é que vocês do tribunal observam essas críticas? Como é que o senhor, que relatou esses casos todos, acompanhou isso? Aí tem que ler a Constituição Federal, né? Cada cidadão brasileiro tem que ler a Constituição Federal. O direito do contraditório é dado para um assaltante de galinheiro ou para qualquer cidadão, e especialmente para o presidente da República. Ou seja, é necessário fazer o contraditório. O que é o contraditório? Quando você tem irregularidades e ilegalidades que estão sendo apontadas, tu tem que dar o direito da defesa. Ou seja, qualquer cidadão brasileiro tem isso. E já existia um precedente nesse caso, em que o Tribunal de Contas pernambucano também propôs a não aprovar as contas, como era a situação da presidente Dilma, que eu disse que não ia aprovar por ressalvas, e como consequência a minha proposta era pela rejeição das contas. Eu fui pesquisar e conversando com os ministros, eu consegui a unanimidade para dar direito ao contraditório, porque senão o que aconteceria? Aconteceria o seguinte: nessa semana seguinte da decisão, que foi nesta quarta-feira, eles entrariam com a peça no Supremo solicitando liminar, suspenderia a discussão no Tribunal de Contas e nós ficaríamos esperando 10, 15, 20 anos uma decisão do Supremo. Aliás, nessa situação está uma questão da Petrobras. A Petrobras entrou com a liminar para não fazer licitação, ou seja, a Petrobras investiu ano passado 81 bilhões dos 151 bilhões que foram os investimentos do Brasil, e 70% sem licitação, 50 bilhões carta convite. Nós estamos esperando há 11 anos, o Supremo não se manifesta sobre essa questão, e poderia ter acontecido a mesma coisa em relação às contas, ou seja, entra com a liminar, suspende e depois vai discutir o mérito da matéria. Então, para a segurança jurídica, Felipe, eu peço ao cidadão que está em dúvida que leia a Constituição Federal, porque a Constituição Federal é muito clara, dando o direito do contraditório. Certo. Bom, essa situação do contraditório, então, tem 30 dias para o governo dar novas explicações, porque já foi dada uma série de explicações. Vocês, com os números que vocês têm hoje à disposição, a documentação toda, vocês estão dizendo o seguinte: olha, essas não são suficientes, as irregularidades existiram, as pedaladas fiscais existiram, esse contingenciamento de 28 bilhões que deveria acontecer não foi feito de forma como deveria ter sido feito, né? E isso tudo são irregularidades do governo Dilma. Mantida esse entendimento seu primeiro, né? Depois vai para o plenário do Tribunal de Contas da União. Aprovado o seu relatório, o que pode acontecer? Bem, aí vai para o Congresso, no Congresso Nacional, que vai aprovar ou não aprovar as contas da presidente Dilma, e que pode caracterizar a responsabilização da presidente Dilma, enfim, tendo uma repercussão, inclusive, na possibilidade de perda de mandato da presidenta. Portanto, quem decidirá isso será o Congresso. O parecer do tribunal tem que ser votado pelos 9 ministros. Eu sou um deles. Eu não decido sozinho, eu preciso ter a maioria para a votação. Eu acho que na quarta-feira o plenário estava dividido. Eu não posso dizer que se eu fosse
fazer a votação na quarta-feira, se eu fizesse a votação na quarta-feira, eu poderia ser vencedor com a minha tese. Agora, feita o contraditório, nós temos que analisar novamente, ver se as ponderações, as justificativas são importantes, que possa mudar ou não mudar o rumo da votação. Mas a minha proposta lá atrás era pela rejeição das contas. Mas só consegui uma maioria depois de estabelecer em unanimidade o contraditório. Então, eu acho que foi um fortalecimento, é a primeira vez desde 1890, Felipe, é a primeira vez que alguém propõe não aprovar com ressalvas, que é o rito que tinha acontecido. Inclusive, em relação a isso, nós estamos reformulando, e como nunca tinha sido proposto não aprovar com ressalvas, que era a minha proposta da rejeição, que teve que fazer o contraditório, porque antes não precisava fazer contraditório. Sim. Sempre se aprovava com ressalvas. Aprovava com ressalvas, o governo ia para o Congresso e aí no Congresso ia para um outro debate. Dessa vez é o seguinte, há uma possibilidade de se rejeitar as contas do governo no Tribunal de Contas da União e assim elas chegarem ao Congresso, rejeitadas. Bom, aí o nível do debate é outro, né, ministro Augusto Nardes? Aí a decisão é política. No Congresso Nacional, a decisão política. Esse trabalho que nós apresentamos é um trabalho técnico. Eu tenho uma equipe no tribunal de auditores, especialistas. Eu fiz uma transformação como presidente do tribunal em 2013 e 2014. Especializei as pessoas em auditoria financeira. Trouxe os principais técnicos do mundo, da França, do Banco Mundial, para treinar os nossos auditores em auditoria financeira. Nós somos bons em auditoria de legalidade e hoje estamos nos aperfeiçoando nas chamadas auditorias financeiras, porque o governo tem alegado, porque aconteceu isso antes, só que nós não tínhamos as ferramentas da contabilidade internacional que estabelecemos. Isso nos dá condições de avaliar profundamente as contas. Então nós temos as chamadas auditorias de conformidade, que vê a legalidade dos atos do prefeito, do governador, da presidenta da República, dos ministros. O ano passado entreguei uma lista como presidente de 6.603 condenados, que perderam o direito político por 8 anos. Então, o tribunal tem sido rigoroso, mas agora mudou a sua história em relação às contas, que eram um dos pontos frágeis do meu entendimento. Sim. E o que aconteceu, Felipe, só para o cidadão gaúcho entender? Eu que sou missioneiro, sou aí da fronteira com a Argentina, das missões, nós não podíamos mais continuar passando a mão na cabeça, seja de quem for. O país não admite mais a lei valer para um e não valer para outros. Então, e a presidente da República tem que dar exemplo para o país. Então, ela não poderia ter utilizado praticamente 40 bilhões de pedaladas sem autorização do Congresso Nacional, no meu entendimento. Sim. Como também não podia ter feito o contingenciamento ano passado, deixado de fazer o contingenciamento, porque a lei é muito clara. Se não tem dinheiro para gastar, não pode gastar mais do que tem. E tem que fazer o contingenciamento. A lei é clara, a lei da responsabilidade fiscal. Até eu disse na minha exposição, que durou em torno de 1 hora, de que nós não podemos jogar pela janela a lei da responsabilidade fiscal. Foi feita para gastar o que tem, não gastar o que não tem, para não deixar a dívida para os próximos governantes. Então, acho que foi uma atitude corajosa do Tribunal de Contas. Eu tomei a iniciativa, mas fui acompanhado por 9 ministros e mudamos a forma de trabalhar do Tribunal de Contas. Agora, basta-se inaugurar um novo tempo dentro do TCU, e eu espero que isso sirva de lição e também para outros tribunais no Brasil todo, e a gente possa dar uma transparência. A sociedade tem que saber onde está indo o seu dinheiro, que é pago através dos impostos. Alguns ouvintes nós estamos pronunciando naquele sentido assim, Tribunal de Contas, na verdade são todos tribunal de faz de conta. Mas isso, eu acho que, por tudo que eu tenho, até essa semana, quarta-feira, eu acompanhei na Federação uma palestra do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. César Miola,
falando a respeito dessas condenações, a respeito dessa situação hoje de um lado agir preventivamente, né, mas de outro lado agir punitivamente, né? E o Tribunal de Contas da União tem punido também, né? Teve político... Vejam só, 6.603 gestores, vários ministros, vários deputados, vários senadores, 3 candidatos a governador tiveram que retirar suas candidaturas porque não tiveram as contas aprovadas. O cidadão que faz perguntas, muitas vezes, ele não faz uma pesquisa e não se aprofunda para saber qual é o trabalho que está sendo feito no TCU, nos TCS. Sabe quanto ano passado, em todo o Brasil, com os TCS juntos, os Tribunais de Contas, aí, que é presidido, no caso do Rio Grande do Sul, pelo César Miola, que é um técnico extremamente competente, e um grande parceiro para nós fazer trabalhos em conjunto, fizemos auditorias coordenadas em conjunto. O ano passado, 14 mil gestores públicos no Brasil não puderam concorrer a nada, ou seja, e alguns deles ficam inabilitados. E além de serem multados, essa semana eu multei pessoas aqui por 80 mil reais, também tem débito, ou seja, se uma empresa comete uma ilegalidade, comete uma fraude, ela é punida no total do dinheiro que não foi aplicado, e às vezes envolve isso milhões de reais. Nos últimos 5 anos, só para responder ao cidadão que está fazendo esse questionamento do faz de contas, nos últimos 5 anos, nós fizemos uma economia, sabe de quanto? 105 bilhões de reais. Então, antes da pessoa fazer a crítica, vá no nosso portal, ele quer saber algum assunto, está todo aberto, transparente, eu implantei a transparência no tribunal, todas as despesas do tribunal, todas as nossas auditorias, nós temos hoje 22 secretarias especializadas, foi uma mudança, uma revolução que fizemos no tribunal. Se o cidadão quer saber sobre energia nuclear, sobre Petrobras, sobre qualquer tema, sobre saúde, segurança, nós estamos fazendo auditoria para ver a eficiência do Estado. Por que as pessoas estão indo para a rua? Porque no Estado não entregam um bom transporte, não entregam uma boa segurança, não entregam uma boa saúde. E hoje nós temos condições de avaliar tudo isso, que são as chamadas auditorias de desempenho. Eu falei na auditoria de financeira, na auditoria para ver a lei, que é a conformidade da lei, e as auditorias de desempenho já compreendem 40%. Foi uma revolução que nós fizemos no tribunal, com 22 secretarias especializadas. Ontem, quando eu entreguei para o presidente Renan, do Congresso Nacional, o relatório prévio, que foi discutido, debatido na quarta-feira, que é o meu relatório, onde eu apontei todas as ilegalidades, eu disse para ele, presidente, hoje nós estamos em condições de ajudar a assessorar o Congresso Nacional, ajudar o governo. E eu tenho procurado ajudar a presidente Dilma. Eu vou te dar uma informação, eu tenho uma grande consideração também, até pelo fato dela ter uma grande vivência no Rio Grande do Sul. Mas quanto à questão da lei, tem que ficar claro. O ano passado, eu fiz uma conversa com ela e conversamos longamente e eu mostrei para ela que não estavam sendo contabilizados 2,3 bilhões. Eu estava na presidência do tribunal e 2,3 trilhões, eu não estou nem falando de bilhões, não estavam contabilizados. O fato de eu ter falado, ela já regulamentou isto e regularizam 1 trilhão e 200 bilhões. O que é isso? É a tua aposentadoria, Felipe, em relação aos próximos 30, 40 anos. Tem que contabilizar tudo isso para ter provisões em termos de recursos para poder viabilizar o pagamento das aposentadorias dos brasileiros. Certo. Então, eu tenho alertado, procurado ajudar o governo também, mas, claro, distinguindo. Isso não significa que a gente vai tratar de forma diferente a presidenta do prefeito, do governador. É isso que eu quero mudar no tribunal. Conversar, dialogar, ter equilíbrio, mas ter, acima de tudo, capacidade de ir mudando pouco a pouco a cultura brasileira. A Débora questiona o seguinte, que história é essa de uma frase? Ela está atribuindo ao senhor, eu não vi essa frase, mas Tribunal de Contas da União não é mamãe. Que contexto foi essa frase, se é que foi dita? Eu disse isso, não, porque um blog aí disse que nós estávamos ao dar 30 dias, que a Constituição estabelece do contraditório, que senão seria derrubado no Supremo, ele estaria chamando que nós seríamos mamães. Sim, desde 1890, sempre aprovaram, ou seja, há mais de 100 anos, sempre aprovaram com ressalvas, eu mudo isso.
e estabeleça o contraditório, porque isso faz parte da democracia. Senão eu derrubava na semana seguinte, como eu já disse, na Suprema Corte. Então, um garoto aí que escreveu um blog, não, tribunal é mamãe dando 30 dias. Nós estamos mudando a história do país. Então eu estou tranquilo, consciência tranquila, consegui unanimidade. Agora vamos dar o direito do contraditório, vamos escutar, vamos ouvir, dar 30 dias para analisar. É o mínimo que se pode dar para, diante da gravidade, no meu entendimento, das ilegalidades que encontramos nas contas da presidente Dilma. Ou seja, isso se chama em direitos, Sim. É a condição de fazer a questão ser debatida também pela sociedade. Ou seja, se não tivesse dado os 30 dias, eu não estaria nem falando contigo, Felipe, porque as pessoas não entendem o que faz o Tribunal de Contas da União. Perfeito. A não ser os especialistas. A presidente então é importante fazer esse debate com a sociedade. E a segurança jurídica, que é o que dá condições de fazer o contraditório, vai embasar para uma decisão mais concreta, perfeito, sem questionamentos depois na Suprema Corte. A presidente tem que ter condições de se explicar, né? Me diga só uma última questão, ministro Augusto Nardes. 30 dias, já está correndo esse prazo. Pela sua experiência no tribunal, o senhor já presidiu a casa, daqui a 30 dias não foi entregue uma explicação? Daí vai para a unidade técnica do tribunal, que deve tomar 10, 15 dias para analisar, porque são irregularidades que envolvem bilhões de reais. Tá. Teve distorções no balanço de 281 bilhões também que tem que ser explicadas. Tá. Tem vários itens, eu citei dois. Não, perfeito, mas 13, né? Daqui a 30 dias, não entregou, tem mais... Aí vai para a área técnica do tribunal mais 15 dias, e aí volta para a votação. Ou seja, no máximo... Volta para mim analisar, daí eu vou me posicionar. Tá, e aí então... Como relator, volta para mim. E aí nós, tomando uma decisão, aprova, não aprova, rejeita, enfim, vai para o Congresso Nacional. Então, o que eu pedi ontem é para que o Congresso Nacional volte a votar as contas. E faz 12 anos, desde 2012, desde 2002, que não é votada as contas da presidente Dilma no Congresso. Nós enviamos e o Congresso não vota. Então, o fato de eu propor a rejeição no meu relatório, e agora dando 30 dias, poderá mudar a história também do Congresso Nacional, fazer o papel dele, que é o mais importante do meu entendimento. Eu até quero agradecer a presença de senadores do Rio Grande do Sul, como Lazer, como Ana Amélia, que estiveram no meu gabinete. Eu recebi todas as oposições, ministro, só para deixar claro, as contas de Lula, as contas de Lula, o senhor falou 2002 Dilma, mas 2002, desde 2000, as contas de Lula e as do primeiro mandato de Dilma não foram votadas pelo Congresso, apesar de nós termos... Por isso que eu disse que tinha que dar um basta nisso, de passar a mão, aprovar com ressalvas, mudar a história, porque o Congresso... Acho que me parece que tem ainda conta do Fernando Henrique que não foi votado. Fernando Henrique ainda? Nós temos 12, 13 anos sem votar as contas da presidência pelo Congresso, que é a principal função, no meu entendimento, do Congresso Nacional, que é fiscalizar. Para deixar mais... dos senadores gaúchos e também que não estavam lá, boa parte deles, de mudar isso dentro do Congresso Nacional. E eu entreguei ontem, fazendo um apelo para o presidente Renan, voltar a votar essas matérias que são de capital importância para o país. Para deixar mais claro ainda, contas de Fernando Henrique, Lula, que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, com ressalvas, as de Dilma no primeiro mandato, com ressalvas, nada, tem que ver a data certa, mas nada foi, há muito tempo o Congresso não vota as contas, ou seja, o Tribunal envia para o Congresso e o Congresso simplesmente deixa de lado isso. Por isso que a minha proposta, mesmo que não tenha sido ainda votado a minha proposta, que era pela rejeição, mas o fato de dar 30 dias e dizer o que eu disse, que as contas a minha decisão na quarta-feira, não estão em condições de ser apreciadas, porque nós fizemos um parecer prévio que julgamos internamente no tribunal, mas a decisão final fica do Congresso Nacional. Mudou. E até já vi uma declaração do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que vai propor
voltar a votar as contas da Presidente da República e dos presidentes anteriores que não foram votados, que é a principal função, no meu entendimento, do Congresso Nacional. Ministro Augusto Nardes, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Obrigado, um abraço.